Eu recebi na data de ontem um ofício da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis solicitando meu pronunciamento aqui no Senado sobre a paralisação de obras da ampliação do terminal do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Santa Catarina. Aquele aeroporto se encontra localizado na capital do estado, é de fundamental importância para o turismo e também para os usuários do serviço aéreo no país, e certamente a notícia publicada na imprensa há poucos dias deixou frustrada toda a comunidade catarinense, porque era uma obra fundamental para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso turismo, para o conforto dos usuários do serviço de transporte de passageiros e, principalmente, uma obra que parecia ser uma das únicas que efetivamente seria objeto de conclusão no prazo devido. A manifestação da Associação Empresarial foi muito oportuna, pois eu planejava já aproveitar da sessão de hoje no Senado para, mais uma vez, abordar a questão das obras federais em Santa Catarina, dos investimentos federais no meu estado e também aproveitaria, como eu aproveito, para cobrar e denunciar o descaso do governo da União para com o meu estado nessa questão das obras de infraestrutura que nós há tanto tempo aguardamos. Muitas vezes eu já estive nesta tribuna nesses 4 anos de mandato, quase 4 anos de mandato, para aqui mencionar e registrar quais as prioridades do nosso estado, quais as reivindicações da nossa gente e também para dar notícias sobre como o governo federal tem tratado essas prioridades e reivindicações. É uma vergonha, senhor presidente, é lamentável, chega a ser triste ver o povo catarinense, que é trabalhador, que é ordeiro, que contribui com o desenvolvimento nacional. Afinal de contas, senhores e senhoras, é preciso dizer, nós temos apenas 1,1% do território nacional e nós somos o 7º maior contribuinte com tributos, taxas e impostos federais para a União, o 7º. E somos o 17º na recepção de investimentos federais. Ou seja, o governo da União dá pouca importância e pouca atenção para as prioridades catarinenses. A presidente Dilma Rousseff esteve no primeiro semestre da sua administração na cidade de Blumenau, inaugurando um grande conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que foi construído naquela cidade porque a cidade havia sido quase que devastada por uma série de fatores climáticos 2 anos antes, quando houve uma grande enchente com muitos desmoronamentos de terra e por isso foram realocadas quase 500 famílias num conjunto habitacional. Eu estava lá, senhor presidente, eu vi, não me contaram, eu não li em lugar nenhum. A senhora presidente da República disse para quase 5.000 pessoas presentes ao evento que a BR-470 seria duplicada e que ela iria cuidar pessoalmente da execução daquela obra, que ela iria acompanhar pessoalmente os passos e o andamento da obra, que ela não terminaria a sua gestão sem que aquela obra estivesse efetivamente iniciada em andamento e em estado adiantado de execução. Está terminando o mandato da presidente Dilma, graças a Deus, porque ela não vai entregar nada mais, nada menos, presidente Sarney, do que 2 quilômetros de trecho roçado. É essa a palavra, roçado. Não é pavimentado, não é com terra remexida ou movimentada, é roçada. É isso que foi feito para o Vale do Itajaí, uma região muito importante de Santa Catarina, que já deve ter passado por 30 enchentes e sempre se reergueu com trabalho, com esforço, com empenho da sua gente. Aliás, a cidade polo do Vale do Itajaí, que mais tem interesse nessa rodovia, é a cidade de Blumenau, onde eu nasci,
e onde hoje se comemora mais um dia de aniversário da sua instalação. Ela está hoje comemorando num feriado a felicidade de ser uma cidade de gente vencedora. Mas não é só a 280, é a 470 também. A 470 é uma rodovia que não tem mais do que 100 quilômetros e que demanda até o Porto de São Francisco do Sul, um dos portos mais ativos e de maior movimentação de grãos do país, dentro das suas limitações e da sua extensão. E aquela rodovia também foi prometida a sua duplicação. Aliás, o projeto foi feito no governo Fernando Henrique Cardoso. A licitação foi feita no segundo ano do governo Lula. E até hoje, a obra ainda não começou. Imaginem, Vossas Excelências, o absurdo que é isso. Mais de 12 anos aguardando por uma obra e uma duplicação de um trecho de quase 80 ou 90 quilômetros, e que, inclusive, na semana passada, foi objeto de notícias na imprensa com relação a um dos trechos, porque ela se divide em 3 trechos, que foi mais uma vez prorrogada a abertura dos editais de licitação, porque o DENIT, equivocadamente, mencionou algumas informações indevidas no 4º edital de licitação que foi publicado. Isso é uma coisa inaceitável. Esse país precisa mudar. Esse país precisa de um novo governo. Esse país precisa de governo e de quem tenha autoridade comandando a estrutura administrativa. Não só alguém que reclame das dificuldades, não só alguém que pose com ares de competência, mas alguém que efetivamente pratique a competência e exerça a competência. Para não dizer só de rodovias, porque aí eu poderia falar também da 101. 4 anos demorou o governo federal para decidir entre a construção de um túnel ou o alargamento da faixa, da pista, num morro que é denominado Morro dos Cavalos, onde existe uma reserva indígena. Não se entendia a FUNAI com o IBAMA com o DENIT, e, enfim, por falta de decisão e de autoridade política, a obra foi ficando para trás. Agora, eu passei lá semana passada, estão eliminando os acostamentos e transformando em pista de rolamento. Portanto, teremos ela duplicada, mas sem estacionamento, aquela área. Com certeza, a situação que Santa Catarina vive é uma situação de tristeza profunda, porque essas obras não andam. E, além das rodovias, como eu já disse, nós temos a ferrovia da integração. Acontece, senador Fleury, que no oeste catarinense, terra do nobre senador Cacildo Maldaner, que acaba de ingressar aqui no plenário, nós temos a maior produção de carnes do país. Lá se produz carne suína e frangos, como em nenhum outro lugar do país. Concentrado em algumas áreas, em algumas cidades, estão as maiores fábricas do agronegócio brasileiro. E o que acontece? Precisa de uma ferrovia para levar essa produção até os portos que ficam no litoral catarinense. 600 quilômetros de distância. Mais de 4 anos. E o governo federal, senador Jaime Campos, não consegue decidir se a ferrovia passa pelo lado direito ou pelo lado esquerdo de um determinado rio. Isso é um absurdo. Poderia passar pelo Planalto Norte, onde já existe uma ferrovia, bastaria alargá-la, a atual para um modelo novo, ou poderia passar pelo Vale do Itajaí. O governo não consegue decidir. Eu tenho esperança que o povo decida no dia 5 de outubro. Aí vai ser mais fácil. Aí a gente resolve o problema. Porque a falta de decisão é a pior coisa que pode acontecer na gestão pública. Mas voltando ao aeroporto, que eu mencionei inicialmente, eu quero dizer que as obras foram suspensas oficialmente no dia 5 de agosto, mas elas já estão paradas há mais de 2 meses. Aliás, obras paradas em Santa Catarina está virando moda. O governo do meu estado também comete alguns erros. Acabou de parar a obra da reforma da Ponte Hercílio Luz. Pasmem, Vossas Excelências, a Ponte Hercílio Luz, que é o nosso marco maior em termos de símbolo catarinense,
foi construída em 1922 por um governador chamado Hercílio Luz. Em 4 anos, ele construiu a ponte toda. E nós, em Santa Catarina, temos um governo que em 4 anos não conseguiu sequer fazer a reforma, tirar um parafuso da ponte para substituí-lo. É um caso inédito também que precisa ser explicado. Nós precisamos, senhor presidente, que o governo federal respeite mais e considere mais o esforço de Santa Catarina. Nos últimos 4 anos, nós arrecadamos em favor dos cofres da União 100 bilhões de reais de impostos, taxas e contribuições. Eu repito, 100 bilhões de reais. E a única coisa que nós podemos comemorar em Santa Catarina, senhor presidente, é um empréstimo que o governo federal deu para o meu estado, na ordem de 8 ou 9 bilhões, além de ter autorizado mais um outro de 3 num banco internacional, em dólar, para substituir por outro empréstimo que já existia e que era feito com moeda nacional. E aqueles 8, 9 bilhões estão servindo para que o governo do meu estado realize uma série de obras. E por que deram esse empréstimo? Por causa da Resolução 13, que foi votada pelo Senado e que acabou com a nossa política de estímulos e incentivos à atividade de comércio internacional nos nossos portos. Fato que também prejudicou o estado do Espírito Santo e o estado de Goiás. Mas a presidente Dilma, na época, disse que ela ia compensar os estados pelo prejuízo. E a compensação veio na forma de empréstimo. Ou seja, emprestou para Santa Catarina dinheiro que já era catarinense. Nós vamos pagar 2 vezes, com juros e correção monetária. Não é mais possível a gente manter essa situação. Nós precisamos nos valer desse momento, do momento do debate político, do debate que se faz na eleição, de presidente da República, de governadores de estado, de senadores, para discutir esses temas. E eu tenho certeza, em Santa Catarina, quando se discute esses temas, a gente consegue observar nas pessoas não só a frustração, mas também a indignação. Nós não queremos que Santa Catarina seja o 7º estado na percepção e na recepção de investimentos. Nós reconhecemos que existem estados do Brasil que precisam mais apoio do governo federal do que o nosso. Mas, com toda a licença de Vossa Excelência e dos meus nobres pares, 17º lugar é muito longe daquilo que Santa Catarina mereceria. Pior que isso, as obras que são autorizadas não são executadas. Se começam, nunca terminam, como é o caso da 101, que já está no seu 11º ano em obras. Isso é uma calamidade. Eu tenho certeza que aqui da tribuna do Senado, onde muitas vezes abordei o tema, mais uma vez eu manifesto o sentimento de frustração e até de esperança, por que não dizer, do povo catarinense em relação a alguma providência. Eu ouço com prazer a parte do nobre senador Cacildo Maldani. Bom, senador Paulo Bauer, naturalmente eu não acompanhei desde o início o pronunciamento de Vossa Excelência, mas já fui informado de que está levantando a tese do aeroporto Hercílio Luz. Por sinal, eu estou inscrito aqui para falar e eu acho que sou um dos próximos, senão, a não ser, talvez até depois de Vossa Excelência eu serei eu que vou abordar. E está aqui da minha relação para tratar do aeroporto Hercílio Luz em Florianópolis. Tá? Eu sei que Vossa Excelência aí deslizou em outras obras de BRs, etc., e levantou até questões da ponte Hercílio Luz. Eu acho que o debate ele é importante. E, inclusive, Vossa Excelência é candidato a governador agora, naturalmente, e vem mexendo com a política de Santa Catarina, e isso é bom para a democracia. E vem mexendo, eu reconheço isso. Eu acho que isso é bom para a democracia. E para recordar, inclusive, a ponte Hercílio Luz, como disse Vossa Excelência, foi construída em 1922. E depois, em 1975, Colombo Salles, quando eu fui para Florianópolis como deputado estadual, eu assumi, eu lembro que o governador Colombo Salles inaugurou a ponte, atribuído a ele, na época ainda podia contemplar pessoas vidas levando o nome, a legislação permitia. Ele inaugurou em 75 a ponte que leva o nome dele.
portanto, 53 anos depois da Hercílio Luz. Ele inaugurou a Ponte Colombo Salles. E eu tive a honra, como governador, de... Claro que ainda no século passado, é bem verdade, mas 23 anos depois da inauguração da Colombo Salles, ou melhor, não, 23 anos não, fazem 23 anos, mas 16 anos depois da inauguração da Ponte Colombo Salles, 16 anos depois, que a Colombo Salles foi inaugurada em 1975, e em 1991, portanto, 16 anos depois, nós tivemos a honra de entregar a ponte em homenagem ao governador Pedro Ivo Campos, de quem fui vice. Tivemos a honra de entregar. Isso agora fazem 23 anos que nós precisamos de mais uma ligação. E eu confesso que há uma tentativa de recuperação do Hercílio Luz e nós fomos azarados. Até o próprio governador Colombo, ele se sente chateado, desde o governo Luiz Henrique já tem iniciado, azarado de empresas ganharem a licitação, não irem direito, anular, agora teve que anular, tirar uma empresa, entregar para uma outra. Aquilo parece que tem um azar no meio, parece que tem um azar. E a emergência no tráfego em Florianópolis é reconhecido por todos, só precisamos encontrar uma solução. Ou terminar logo essa travessia da Hercílio Luz para socorrer a Colombo Salles e a Pedro Ivo, que hoje já se encontram na UTI, ou nós colocarmos balsas para ajudar, para ligar a ilha ao continente, ou vice-versa, mas com certeza esse debate é de todos nós, precisamos encontrar uma solução quanto antes. Ou é por vias, ou é por outra fórmula, mas não pode continuar assim. Agora, o debate é acalorado. A melhor coisa que tem agora é que aflora e aí chama a atenção de todo mundo para encontrarmos os caminhos que sejam melhor para a comunidade catarinense. Essa é a parte, apenas em breve, que eu queria fazer a Vossa Excelência Senador Paulo Barros, que está numa campanha, e aliás, siga esse projeto, é um projeto que Vossa Excelência está desfrutando e naturalmente levanta os debates e corrige muitas vezes o que os outros têm que acertar. Eu acho que esse debate é bonito, vale a pena levar em frente. Vamos lá. Eu agradeço a Vossa Excelência pelo aparte e concluo, senhor presidente, dizendo que efetivamente Santa Catarina se sente desatendida em relação aos investimentos federais. Lamentavelmente, o governador do meu estado acha que Santa Catarina recebeu muito e, como demonstração de gratidão à presidente Dilma, ele que na eleição passada não votou nela para presidente, agora é eleitor confesso e declarado da presidente, para a reeleição da presidente Dilma. Eu não. Eu penso que é melhor nós fazermos uma grande mudança no Brasil. Como todos sabem, eu sou PSDB, o meu candidato a presidente é Aécio Neves. Nós temos uma grande coligação em Santa Catarina, da qual participa o PP, também participa o PSB, partido pelo qual concorre o deputado federal Paulinho Bornaus ao Senado, e no qual também tem a candidatura de Marina Silva a presidente. Mas eu digo a Vossa Excelência, nós queremos mudanças no Brasil. Nós queremos uma forma diferente de funcionamento da federação. Nós queremos que os estados mereçam e tenham o atendimento devido por parte da União. Nós queremos que as obras efetivamente sejam executadas e realizadas em Santa Catarina. Quem sabe eu seja o governador, quem sabe um presidente que possa fazer uma administração eficaz, como é o caso do nosso candidato colega senador Aécio Neves, que está qualificado e preparado para isso, e com certeza daí não teremos mais necessidade de ocupar a tribuna do Senado para fazer observações e cobranças como essa. Poderíamos daí falar de outros assuntos de interesse nacional que também, obviamente, merecem e precisam ser debatidos. Muito obrigado a Vossa Excelência.